Você sabe identificar a liquidez, o retorno e a volatilidade de um ativo financeiro na prática? Meu nome é Bruno Naon e nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar as características do triângulo de investimento. Relembrando meu vídeo sobre como não errar nos seus investimentos, todo ativo financeiro possui três características fundamentais e é importante conseguir identificá-las antes de fazer qualquer aplicação. São elas: liquidez, que é o tempo que leva para você receber o seu dinheiro após a venda do ativo; retorno, que é o retorno ou a rentabilidade esperada para aquele investimento; e a volatilidade, que é quanto o valor daquele seu investimento vai oscilar ao longo do tempo. Começando por fundos de investimento. Nesse caso, a liquidez é definida em regulamento. Então, quando você for investir num fundo, basta olhar qual é o prazo de liquidação do seu resgate. Um fundo D+1, por exemplo, resgata em 1 dia. Um fundo D+30, em 30 dias. Com relação ao retorno, é importante olhar o histórico daquele fundo. Como é proibido simular retorno futuro, a gente olha sempre o passado. Quanto maior o prazo de existência do fundo, melhor para avaliar o retorno. Da mesma forma, a volatilidade. Nós sempre vamos olhar a volatilidade passada. Alguns gestores trabalham com um alvo de volatilidade. É uma informação a mais para ser analisada. Todas essas informações estão disponíveis na lâmina do fundo. Esse documento fica sempre disponível na plataforma de investimentos que você for utilizar e no site da própria gestora. No caso dos CDBs, tirando os CDBs de liquidez diária, como o nome já diz, eles possuem liquidez todos os dias, você só tem de volta o seu dinheiro na data de vencimento. Então, se você aplica num CDB de 1 ano, você só terá liquidez naquele investimento em 1 ano. O CDB de 5 anos, em 5 anos. Com relação à volatilidade, por serem ativos que não têm negociação em mercado secundário, ou seja, não existe compra e venda, teoricamente ela é zero. Mas o fato de ter volatilidade teórica zero não significa que sejam ativos sem risco. Porque o risco de um CDB na prática é o banco emissor. Então, antes de você fazer qualquer investimento em CDB, conheça o banco emissor e, de preferência, esteja enquadrado no Fundo Garantidor de Crédito. Da mesma forma, o retorno já é conhecido no caso do CDB. Antes de aplicar, você sabe se ele é um CDB pós-fixado, pré-fixado ou um CDB que vai pagar inflação mais uma taxa. No caso das debêntures, estas sim têm mercado secundário. Normalmente, você consegue vender uma debênture e recebe o seu dinheiro em até 1 dia. Nesse caso, a volatilidade também depende do mercado. Por quê? Porque são papéis que têm a marcação a mercado. Assim como nos CDBs, o retorno já é conhecido. Porque antes de fazer o investimento, você sabe se aquela debênture vai te pagar inflação mais uma taxa ou CDI mais um juros, por exemplo. No caso das ações, a liquidez é dada. Vendeu uma ação, em 2 dias o dinheiro está na conta. Já com relação ao retorno, o histórico de uma ação não significa muito. Por quê? Porque são papéis que têm uma volatilidade muito elevada. Ativos de renda variável tendem sempre a ter mais volatilidade do que os demais. Então, nesse caso, olhar só o histórico de retorno pode não significar muito na sua alocação. É importante, antes de investir numa ação, conhecer a empresa, entender os fluxos estimados daquela empresa, entender o cenário macro daquele setor ou do país daquela empresa. É diferente de olhar só o histórico. Todo ativo financeiro vai ter essas 3 características e cada classe de ativos também tem as suas características específicas. Juntas, as classes de ativos, se bem alocadas, fazem com que você tenha uma carteira mais segura e mais rentável ao longo do tempo. Não existe investimento certo ou errado, mas existe sim investimento certo e errado para cada objetivo e para o seu momento. Por isso que é importante que você sempre consiga identificar se aquele investimento específico possui liquidez, retorno e volatilidade adequados ao seu objetivo. No meu próximo vídeo sobre o triângulo de investimentos, eu vou explicar como pensar um portfólio olhando todas as classes de ativos
e como elas podem se comportar em conjunto. Se você gostou desse vídeo, me faça um favor, clique aqui no botão curtir. Isso me dá uma boa visibilidade no YouTube. E se você gosta do tema investimentos, não deixe de se inscrever no canal. Assim você terá acesso a bastante informação interessante. Obviamente, comentários são sempre bem-vindos.